Bom dia, nono ano! Tudo bem com vocês, alunos? Então, eu estarei lecionando a disciplina de História por um período, por alguns dias, até a professora Camila retornar. Então, as próximas aulas de História vocês terão comigo, tá? Professora Solange. Então, o último conteúdo que vocês estavam estudando é a América Latina, certo? Vocês observaram a história da América Latina, a crise econômica, a desigualdade social, enfim. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o século XXI. Nós vamos abordar os temas terrorismo, xenofobia e extremismo, que são os temas que norteiam o nosso último capítulo da apostila. Mais especificamente, na aula de hoje, a gente vai falar sobre terrorismo, certo? Todos esses temas são faces com as quais o século XXI se apresenta. São questões que afligem todos os países do mundo, alguns países em maior, outros em menor grau, em menor proporção, mas são questões bastante sérias. A gente observa, diariamente nas mídias, nas redes sociais, às vezes em conversas, enfim, é um tema bastante amplo, bastante debatido. Na geografia, a gente estudou sobre essa temática, mas por um outro viés. A história, ela se utiliza de outras fontes e outros enfoques. As duas, elas se complementam, as duas disciplinas, elas andam juntas, mas o olhar é diferenciado, tá? E eu gostaria, inicialmente, que vocês abrissem a apostila de vocês lá na página 48. Na página 48, vocês têm duas imagens. A primeira imagem, ela mostra uma manifestação de integrantes da Associação Árabe Americana contra a xenofobia em Nova York. Então, essa imagem, ela também pode se referir aos deslocamentos populacionais que a gente estudou em geografia, de pessoas que são vítimas de conflitos, vítimas de guerras, perseguições políticas, falta de condições econômicas em seus países, Essas pessoas por vezes sofrem a fome extrema, a fome aguda nos seus países, e elas precisam se deslocar para outros lugares. E quando elas adentram nesses outros países, elas sofrem preconceito, Se tem essa aversão, se tem esse ódio contra as pessoas que vêm de fora, tá? Que é caracterizado como xenofobia. Enfim. A segunda imagem, vejam, é um atentado terrorista que aconteceu em Odessa, na Ucrânia, no ano de 2017. Então, essas imagens que estão na abertura do capítulo, elas mostram o que vai ser estudado ao longo deste último capítulo. Primeiramente, pessoal, é importante ressaltar que o terrorismo não é algo recente na história. Então, o terrorismo, ele originou-se ainda durante a Revolução Francesa, entre os anos de 1793 e 1794. No século XIX, por exemplo, os anarquistas, eles consideravam o terrorismo uma forma adequada, uma forma propícia de acabar com aqueles governos que eram autoritários extremamente, aqueles governos que eram corruptos, tá? Então, ali o terrorismo, ele era utilizado desta forma, para acabar com aqueles governos que eram extremamente autoritários, corruptos, Enfim. Também é relevante mencionar que a globalização, ela fez com que as culturas, os hábitos, a música, fosse disseminada pelo mundo. Então, várias partes do mundo, as pessoas usam as mesmas marcas de roupas, de calçados, por exemplo, Dior, Prada, Adidas, Nike, enfim, várias partes do mundo se utiliza essas marcas, A globalização, ela também fez com que as pessoas ouvissem as mesmas músicas, A gente ouve as músicas
dos Estados Unidos, a gente ouve músicas britânicas, enfim, né? Isso a globalização ela nos proporcionou. Mas essa globalização que a gente tanto fala, né, em geografia, essa globalização ela não conseguiu diminuir as desigualdades as desigualdades sociais, o radicalismo religioso, político, cultural. Ao contrário, ela contribuiu para reforçá-los, tá? Então a globalização ela serviu para disseminar culturas, mas ela não serviu para diminuir as desigualdades sociais, né? E todas essas questões citadas. Então essa realidade é uma característica do mundo atual, né? O medo da violência, medo de não ser aceito, medo de não ser incluído no grupo, tudo isso é dos dias atuais, certo? Lá na página 50 da apostila, para finalizar a nossa aula, nós vamos ler um fragmento a respeito do termo fanático, que é tão utilizado no cotidiano. Então vamos acompanhar juntos. O texto diz o seguinte: fanático por caipirinha, fanático por samba, fanático por viagens. Há fanáticos para tudo, ou melhor, há fanáticos e fanáticos. O problema é que, por ser empregada tão à vontade, aliás, como tantas outras, a palavra fanatismo banalizou-se, perdendo em força e conteúdo. Entretanto, parece óbvio que é um fanático por novela. É algo bem diferente e bem menos perigoso que um nazista fanático. Fanático é um termo cunhado no século XVIII para denominar pessoas que seriam partidárias extremistas, exaltadas e acríticas de uma causa religiosa ou política. O grande perigo do fanático consiste exatamente na certeza absoluta e incontestável que ele tem a respeito de suas verdades. Detentor de uma verdade supostamente revelada especialmente para ele pelo seu Deus, portanto, não uma verdade qualquer, mas a verdade. O fanático não tem como aceitar discussões ou questionamentos racionais com relação àquilo que apresenta como sendo seu conhecimento, tá? Então aqui nós temos uma definição de fanatismo. E nos séculos XIX e século XXI, o terrorismo, né, a violência extrema contra pessoas comuns, ela não tem, às vezes, essa ligação, né, não tem a ligação, não tem o que a motiva com a ação terrorista. Então, por exemplo, pode ser praticado terrorismo contra o Estado e as vítimas são pessoas inocentes, tá? Então, essa é a definição do terrorismo, né? Motivação ideológica ou religiosa, tá? O terrorismo, a ação com objetivo político. Também no terrorismo, prática realizada por organizações, tá? Geralmente são organizações que realizam o terrorismo. Ação é planejada, atinge vítimas sem relação direta com o motivo da ação terrorista, tá? Então essa é a definição do terrorismo. E agora, como tarefa, como atividade, vocês irão responder as questões do Organize as Ideias e Conexões, na página 51 da apostila. E também, no caderno de atividades, as questões 1, 2 e 3, na página 26, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível. Tenha um bom dia, um forte abraço e até a nossa próxima aula.